O negócio é o seguinte, o iOS 16 ficou disponível para todos os usuários que quisessem atualizar os seus iPhones ontem às 2 horas da tarde, ou seja, dia 12 de setembro, como eles prometeram. E é óbvio que eu atualizei o meu iPhone 13 Pro, também atualizei um iPhone 11 e um iPhone XE que estão mais próximo a mim, e eu fiquei basicamente analisando nesses três aparelhos essas 24 horas, para trazer a minha opinião aqui nesse vídeo mais que sincera, mais que honesta e transparente com vocês. E eu vou até trazer vocês mais perto para poder falar o que eu vou falar. O negócio tá bonito. Olha, tá bonito. Mas tá bugado, não vou mentir pra vocês não. E nesse vídeo, até o final, se você ficar aí, eu vou explicar pra vocês o que eu achei em relação ao consumo de bateria, em relação, claro, à instabilidade que eu tô sentindo, a todos os bugs que eu consegui meio que analisar nesses três aparelhos e principalmente falar pra vocês a minha opinião final, se eu achei se valeu ou não a pena atualizar o meu aparelho e se vale a pena você que tá aí assistindo esse vídeo atualizar o seu. Então se você tá curioso e curiosa pra saber a minha opinião mais que sincera e transparente, fica aí até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Realmente, eu vou soltar o verbo, então bora começar. Minha gente, o negócio é o seguinte, nesse primeiro vídeo aqui falando sobre a versão finalizada distribuída pela Dona Maçã do iOS 16, eu não vou focar nas novidades desse software, até porque desde que o iOS 16 foi apresentado na WWDC deste ano, a gente já viu quase tudo que a Apple preparou para o ano de 2022 até a WWDC de 2023. Então realmente a gente já tá meio aí que bem a par de tudo que tem de novo, pelo menos até agora, nesse novo software. Então, realmente, a minha ideia aqui é passar para vocês a minha opinião do que eu achei sobre essas novidades. E claro, conforme eu for usando cada vez mais o iOS 16 dentro dos meus aparelhos, eu vou aí sim trazer conteúdo para vocês conforme eu for descobrindo novidades. Então, para você não perder esse tipo de conteúdo, você já sabe o que você tem que fazer. Se inscreve, ativa o sininho e claro, não esquece de deixar o teu like, que é extremamente importante para o vídeo chegar a mais pessoas, ok? Então, vamos direto e reto ao assunto. iOS 16, a proposta da Apple em relação a essa novidade, ou seja, a esse novo software para o ano de 2022 e 2023 com os seus iPhones. Eu acredito que para mim ficou muito claro que esse ano a Dona Maçã ela tá focada mesmo em uma única palavra: personalização e otimização da personalização, para que ela fique cada vez mais útil e não só uma questão de estética. E a gente sabe muito bem que ao longo de toda a história dos iPhones, personalização e iPhone foram duas palavras que nunca andaram muito bem em conjunto. Realmente o iPhone sempre foi muito fechado para isso. Mas desde o iOS 14 a gente vê a Apple querendo mudar essa história. Lá a gente viu alguns novos recursos de personalização que realmente foram bem legais, mas que eram mais voltados para a estética do aparelho em si. No iOS 15, isso já mudou um pouco de figura, até porque veio o modo foco, trabalho, estudo e tudo mais, onde a gente conseguia fazer uma personalização mais útil, onde a gente consegue, claro, criar ali uma programação do nosso smartphone para ele funcionar em determinadas situações da maneira como a gente achar melhor. E depois, agora no iOS 16, para mim, não que não tenha tido novidades, realmente, tiveram algumas novidades bem interessantes, mas o foco mesmo, o que eu consegui perceber, é que a Apple veio com tudo, chutando o pé na porta e deixando ainda mais aprimorado o que ela já desenvolveu no passado. Então, nesse ponto, eu não posso negar para vocês, eu fiquei bem contente. Esse passo à frente na personalização útil é muito, mas muito interessante e com toda certeza vai ter muito potencial daqui para frente. Principalmente agora falando de um dos recursos mais legais que eu encontrei nessa atualização do iOS. No caso do iOS 16, a personalização do seu papel de parede, tela de bloqueio e também tela inicial, de acordo, claro, conforme o seu modo foco, ou seja, seu foco para trabalho, estudo e tudo mais. Isso, para mim, foi, assim, surreal. Eu curti bastante, com certeza vou usar muito. E até fugindo um pouco da questão de utilidade em si, focando mesmo na questão estética, tá muito bonito, tá muito legal. Isso vai dar um leque de possibilidade para a galera soltar a criatividade e deixar o iPhone cada vez mais pessoal, do seu jeitinho, do jeito que você sonhou. E realmente você ficar cada vez mais próximo ali do que você criou. Eu achei isso incrível. Eu tô curtindo pra caramba. Tô testando aí todas as possibilidades que tem e o meu favorito realmente foi você poder trabalhar com as suas fotos e colocar filtros e trocar a cor do relógio, modelo, enfim. Tô amando, não posso mentir pra vocês não. A volta de algo que nunca nem sequer deveria ter deixado os iPhones, o percentual de bateria.
Confesso para vocês que quando eu soube que no iOS 16 a gente ia ter esse recurso de volta e não ia ter mais a necessidade de ficar puxando o painel de controle para descobrir a informação de quanto por cento de bateria você tá no seu aparelho, eu realmente fiquei bem animado. Mas agora, 24 horas depois, com esse recurso ativado no meu iPhone, que inclusive não está disponível para todos os aparelhos, eu tô estranhando um pouco. Eu sei, é uma novidade, muito que entre aspas, né, a volta desse recurso, e a maneira como a Apple fez esse design, eu não sei se me agradou muito e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Bom, o que acontece é que quando você ativa essa função do percentual de bateria sempre aparente, basicamente a bateria ela vai sempre estar com o modo cheio, ela vai ficar ali toda branquinha com a informação em cima dela, ou seja, ela não desce mais. E isso eu estranhei um pouco. Ela só vai descer quando você chegar realmente nos 20%. Aí ela volta para aquele percentual próximo ali do fim. Caso contrário, a bateria sempre vai ficar branquinha. E isso eu particularmente não gostei muito. Mas claro, é uma novidade, eu vou acabar me adaptando, mas eu sinceramente não sei se eu vou continuar usando ou não. Isso só o tempo mesmo que vai responder. Por enquanto eu tô estranhando, mas eu vou tentar me acostumar, eu vou dar uma chance pelo menos. No mais, minha gente, as outras novidades e recursos eu vou descobrir, como eu disse pra vocês, ao longo do tempo em que eu for usando o meu iPhone. Por enquanto, realmente, esses foram os pontos que eu foquei aí ao longo dessas 24 horas. E claro, existem outros pequenos recursos, mas que ficam mais para o iMessage, Apple Pay, que ainda não estão disponíveis no Brasil. E no caso do iMessage, realmente a gente não usa tanto, a gente acaba usando como mensageiro o WhatsApp, então vai passar sim batido. Dito tudo isso, o que eu posso falar para vocês é que a minha conclusão em relação ao iOS 16 é que eu curti e muito essa nova atualização. E eu acredito demais que o iOS 16 vai sim ser a atualização mais útil, personalizável e incrível que a Apple já desenvolveu para o software dos iPhones desde que o iPhone existe. Porém, contudo, todavia, agora não é o momento para atualizar o teu aparelho e eu vou explicar para vocês o porquê. Nessas 24 horas, o que eu senti é que o iOS 16 realmente ainda precisa de muito para chegar lá. Tá extremamente instável, pelo menos na minha opinião. Isso no meu iPhone 13 Pro, que é o meu aparelho principal, e também testando no iPhone 11 e no iPhone XR, que são de pessoas próximas a mim. Falando sobre os bugs que eu constatei nessas 24 horas em relação à instabilidade. Bom, os aplicativos, redes sociais e tudo mais estão realmente bem estáveis, na minha opinião. Eu não consigo mais usar o Facebook, Twitter, Instagram, até mesmo o próprio YouTube, sem ele acabar fechando do nada. Isso está acontecendo desde ontem. Eu venho usando esses aplicativos e do nada, assim, sem grande esforço do aparelho, o aplicativo fecha. E eu fico tipo, tá, por quê? Eu nem tava fazendo nada demais, só rolando ali o feed. Outro bug que eu constatei como bug depois que eu fui pra minha casa, porque eu achei que era algo na conexão do Wi-Fi aqui do meu estúdio, e quando eu cheguei em casa eu vi que estava persistindo o mesmo problema, foi a questão da instabilidade com a conexão do Wi-Fi. Do nada, simplesmente estava desconectando o Wi-Fi do meu aparelho e eu estava usando meus dados móveis sem que eu percebesse. E quando eu tentava voltar para o Wi-Fi, eu tinha que colocar mais uma vez a senha, sendo que é algo que já está programado para conectar automaticamente, ou pelo menos estava, né, no iOS 15, e eu não tinha esse problema. Agora no iOS 16, tanto aqui quanto em casa, eu percebi que eu estou tendo esse problema. E eu espero que ele seja corrigido logo, porque realmente, sem querer, às vezes você está usando seus dados móveis, sendo que você tem ali o acesso ao Wi-Fi e não é nada legal. E esses foram alguns dos pequenos bugs mais frequentes nessas 24 horas que eu consegui constatar, mas tiveram vários outros que não foram tão frequentes quanto, mas aconteceram, como por exemplo o congelamento do Assistive Touch, que é aquela bolinha que a gente deixa ali no canto para poder controlar o iPhone, e se eu não reiniciasse meu aparelho ele não voltava a funcionar. Tela de bloqueio congelando às vezes de uma direção que o iPhone não está, como vocês podem ver aí na tela. Isso aconteceu bastante também no iPhone 11 e no iPhone XR. Notificações que simplesmente não abriam, algumas notificações que nem sequer chegavam de mensagens no WhatsApp ou em outros aplicativos como o Telegram e também de outras redes sociais. Enfim, gente, tá bugado, tá instável sim, não tem como negar. É óbvio que a Apple vai trabalhar nisso, vai lançar pequenas atualizações para corrigir esses bugs, vai ouvir os seus usuários, mas é algo que vai acontecer aí com o tempo. Por enquanto, tá desse jeito e não tem muito para onde correr, não tem o que fazer. Mas também não é de se desesperar. É comum quando a gente traz uma nova atualização tão grande quanto essa, correr esses pequenos problemas, ok? Imprevistos acontecem e infelizmente não tem muito o que fazer, a não ser esperar. Agora que eu finalizei falando sobre os bugs, vamos falar sobre o consumo de bateria. E eu vou ser direto e reto com vocês. Tá consumindo mais bateria sim, mas isso era esperado. Até porque o iOS 16, como a gente já sabe, ele é muito mais personalizável, tem muito mais recursos aparentes, muito mais recursos expostos, muito mais coisa trabalhando ao mesmo tempo e com toda certeza iria sim consumir mais bateria. Pode ser que isso melhore com o tempo,
mas normalmente com o iOS 15, né, nas suas versões mais atuais, eu consegui alcançar ali cerca de 7 horas e meia, 8 horas de tela ligada no meu iPhone 13 Pro, até um pouco mais dependendo do dia. Ontem para hoje, com o iOS 16, eu consegui alcançar ali cerca de 6 horas e meia, ou um pouco mais do que isso. Então, realmente, em números, a gente viu que teve um maior consumo de bateria. E pode ser que isso seja ainda pior nos aparelhos mais antigos. Então, para encerrar com chave de ouro a minha conclusão final em relação ao iOS 16, as minhas primeiras impressões durante essas 24 horas, não tem como negar para vocês. Eu gostei muito do iOS 16. Acho sim que ele vai ser um software bem redondinho, com o tempo ele vai entregar e muito do que ele prometeu, principalmente na questão de ser uma personalização útil. Isso não dá para negar. Eu tô bem contente, realmente tenho certeza que tem muito futuro aqui para esse iOS 16, mas se eu puder te aconselhar, se eu puder te influenciar a não atualizar o teu aparelho agora para o iOS 16, assim eu tô fazendo, ok? Se você ainda não atualizou, a própria Apple deixou aí disponível a atualização do iOS 15.7 e também o 16, ou seja, você tem a opção de atualizar para o 15.7 e não para o 16. E se eu fosse você, assim eu faria. Atualizaria o teu aparelho para o iOS 15.7 e esperaria pelo menos mais um mesinho aí para você atualizar o teu iPhone para o iOS 16 quando a Apple lançar pequenas atualizações que corrijam todos esses problemas aí de início. Com toda certeza no futuro o iOS 16 vai ser muito incrível, mas agora nesse momento ele tá bem instável. E o vídeo foi isso mesmo, e eu espero real que vocês tenham curtido e muito saber a minha opinião em relação a essas primeiras 24 horas com o iOS 16, as minhas primeiras impressões, mas eu quero saber de vocês. Vocês já atualizaram o aparelho de vocês? Qual iPhone você está usando? Comenta aqui embaixo o que você está achando, se você está achando bastante bug ou se tá bom para você. Eu quero saber a tua opinião, ok? Mas claro, como eu sempre falo para vocês, vídeo opinião, eu sou transparente, direto e reto ao ponto. Gostei? Muito. Atualizaria agora para o iOS 16? Não, esperaria mais um pouco, ok? E se você curtiu muito esse conteúdo, não sai daqui sem deixar o teu like, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos, não sai daqui sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho. E se não me segue nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Eu vejo vocês na próxima, até mais, falou!